Bom dia, pessoal. Pessoal, é o seguinte, a gente vai continuar nossas atividades aqui. Que droga, velho! Eu tinha pensado numa coisa tão massa de falar. Volta de novo? Não. Bom dia, pessoal. Continuando nossas atividades, a gente vai trabalhar agora um assunto que é extremamente importante, né? Batendo na tecla da... Eita! De novo. Bom dia, alunos, pessoal do primeiro, segundo e terceiro ano. De novo. Olá, pessoas, bom dia. A gente está começando novamente mais uma aula virtual, só justificando a ausência do professor Heraldo. Ele está tendo alguns problemas com internet, algumas questões familiares, aí por conta disso ele não está participando da mesma forma, sabe, com a gente. Mas logo logo ele vai estar junto aqui, dando suas contribuições. É o seguinte, na última aula a gente passou uma atividadezinha para vocês, mostramos lá os slides no grupo e passamos uma atividade. E sugerimos que vocês pesquisassem um pouquinho acerca daquele tema, né? A gente estava falando sobre trabalho. Agora a gente vai continuar falando sobre esse tema e essa aula vai ser dividida em 2 blocos, sendo que a segunda vai ser postada na próxima semana. Esse tema é extremamente importante para vocês, especialmente vocês que estão entrando nessa fase da vida que começa a pensar muito em trabalho, não é? E a gente está passando por diversas transformações sociais que estão sendo refletidas nesse mundo do trabalho. A gente vai fazer uma aula falando sobre alguns temas específicos. Vamos falar sobre o processo que está ocorrendo agora, chamado de precarização do trabalho, também chamado de uberização. Vamos falar sobre perda de direitos trabalhistas e hoje, especificamente, falaremos sobre desemprego, sobre luta de classes e sobre legislação trabalhista. Um pouco da história da legislação trabalhista aqui no Brasil. Para começar, Jadson vai dar sua contribuição. Olá, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por estar assistindo a gente. É bom que a gente vai tendo esse contato, né, mesmo que virtual. Como o professor Sérgio falou, né, é um conteúdo muito importante para vocês. Está todo mundo entrando naquela idade de buscar trabalho, de buscar a sua forma de sustento, né? E é importante a gente trazer esse conhecimento para vocês, porque o modo de trabalho, o trabalho em si, está mudando nesse exato momento, nesse período que nós estamos vivendo. A sociedade está passando por um grande processo de transformação no que se refere ao trabalho. E para a gente entender um pouco como isso se dá, é bom a gente dar um passo atrás, ir na história e tentar entender um pouco como surgiu a ideia do salário remunerado, como se surgiu as relações de trabalho e como também surgiu a legislação que lida com as questões de trabalho. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: durante a Revolução Industrial, tá, que foi um processo onde surgiram as grandes indústrias, onde surgiram os grandes centros comerciais. Tá? Nesse período, que começou no século XVIII, e se terminou no século XIX, e no século XIX, propriamente, houve o que a gente chama de luta de classes. Foi quando surgiu exatamente a ideia de luta de classes. Foi nesse século que também surgiu um filósofo chamado Karl Marx, que ele vai analisar as relações de trabalho. Ele vai analisar também o capitalismo, tá? Que é o meio de produção, que é o meio de produção, que é a forma com que a nossa sociedade se organiza economicamente. Tá? É através do capitalismo. Que é, na verdade, o capitalismo, sendo bem sucinto para vocês, é o seguinte: é o excedente, é o lucro. O que gera lucro é exatamente o excedente.
Mas, pois bem, voltando, as pessoas, nessa época, século XIX, século XVIII, eram oriundas do campo. Elas saíram do campo e, por busca de melhores condições de vida, vão para os grandes centros urbanos, onde estavam surgindo as grandes indústrias. E essas grandes indústrias ofereciam trabalhos, formas de trabalho que não garantiam a elas, por exemplo, um salário digno, salários baixíssimos, a jornada de trabalho, que hoje a gente sabe, né, que é de 8 horas, pelo menos aqui no Brasil nós temos uma jornada de trabalho de 8 horas. Naquela época eles não tinham isso regulamentado, então as pessoas trabalhavam 9, 10, chegavam até trabalhar 12 horas, 16 horas, existe 16 horas sem parar. Tá? E trabalhavam mesmo doentes, não tinham direito a se afastar enquanto estavam doentes, não tinham direito a férias, licença maternidade, não tinham direito a um dia de folga. Folga semanal. Folga semanal, né? Hoje o trabalho a gente sabe que tem direito a folga semanal. E na época não existia sábados e domingos, por exemplo. Então, assim, naquele momento, as pessoas eram submetidas a regimes de trabalho de extrema opressão mesmo. Né? E o que Marx dizia que gerava uma alienação. Mas outro conceito que a gente posteriormente vai trabalhar. Mas anotem aí no caderninho de vocês. Alienação. O modo com que as pessoas eram submetidas ao trabalho naquela época gerava alienação. Por quê? Porque eles não tinham tempo para pensar, tempo para buscar melhores condições, né, de conhecimento, de lazer. Eles não tinham tempo. Isso gera processo que a gente chama, que ele vai chamar de alienação. Só uma coisinha, Jackson, também que é importante falar. Para a gente entender o quanto é importante essa mudança que acontece nesse momento, a gente tem que pensar o seguinte. Como o Jackson disse, essas pessoas viviam, sua grande maioria, no campo, não é isso? Elas vivendo no campo, elas eram donas do que a gente chama de meios de produção. Ela vivia no campo, ela trabalhava na agricultura, ela possuía a terra, ela possuía as ferramentas para poder trabalhar. Então é como se ela fosse dona do seu sustento, não é isso? Só que as condições de vida no campo estavam muito precárias, estavam muito difíceis, e a cidade era vista como uma forma de ascensão, sabe? Então as pessoas saem do campo e vão para a cidade. Chegando na cidade, elas não têm nada a oferecer, a não ser sua força de trabalho. Ela deixou de possuir os seus meios de produção. Ela não consegue produzir mais nada sozinha. A única coisa que ela tem agora é sua força de trabalho, seu tempo e sua dedicação para vender para alguém. Por isso que o sistema capitalista, o modo de produção capitalista, é baseado na exploração. Então você tem uma pessoa que só tem sua força de trabalho para oferecer e você explora ela por 12, 14, 16 horas por dia, então é uma marca muito significativa desse modo de produção capitalista. Exato, Sérgio. E só lembrando que nessa época também as pessoas ocupavam os espaços na cidade também subhumanos. Uhum. Elas saíram dos campos onde tinha seu modo de vida, né, já consolidado, vai para os grandes centros urbanos e começam a morar em vielas, em casas que não davam a menor estrutura para elas viverem. E assim, sem saneamento, exato. Eram vilas, eles moravam em vilas enormes, né, que não tinha nenhuma condição mesmo de vida, né, nenhum conforto, nenhuma condição de vida. Era alimentação, muito lixo, alimentação, sistema muito limitado. Então, as pessoas viviam nessas condições de vida nessa época. Eram as pessoas que produziam, que iam para as fábricas, produziam os operários, né, que iam produzir. Pois bem, nessa mesma época, no século XIX, começa a surgir, então, esse desconforto que as pessoas passaram por morar em condições subhumanas, por serem exploradas pelos grandes capitalistas. Os grandes capitalistas eram os donos da fábrica, que detinham, então, os meios de produção.
Eles detinham o meio de produção e as pessoas se submetiam a isso por não existir, por se adequar àquele, por não conseguir uma outra forma de sobreviver. Pois bem, nesse tempo surgem os sindicatos, então. Começam a surgir algumas pessoas que, devido a esse processo de exploração, de viver de um modo subhumano, começam a se organizar por buscar os seus direitos. Tá? Surge nessa época também esse filósofo que eu já falei, Karl Marx. Tá? O Karl Marx, juntamente com o Engels, que é outro filósofo, outro sociólogo da época, que, por incrível que pareça, era filho de um grande industrial, eles surgem e começam a fazer um estudo filosófico, sociológico e econômico dessa época. Tá? E Marx começa a perceber que o surgimento dos sindicatos e a luta por melhores condições de vida, melhores condições salariais, melhores condições de trabalho, começa a gerar o que ele vai chamar de luta de classes. Por quê? Porque vai surgir aí, então, com o sindicalismo, com o surgimento dos sindicatos, pode dizer, Sérgio? Quais são as classes que estão lutando? Pronto, é isso que eu ia chegar agora. Com o advento do sindicato, deles se organizarem, surgem jornais dos sindicatos, eles começam a divulgar esse trabalho, a se unir para buscar as melhores condições de vida, de trabalho, ter uma renda condizente com o trabalho que eles ofereciam, uma jornada menor de trabalho, ter algum direito possível diante disso, diante de tudo isso, diante de ser explorado. Com isso, surge a ideia dos luta de classes, que eu estava falando para vocês. Então vai surgir quem? Os operários, também chamado de proletariado, tá? E os capitalistas, ou, como a gente costuma falar, os burgueses. Vai estar do lado os burgueses e do outro os operários ou proletariado. Tá? Então, a luta de classes se dá basicamente nesse início. Claro que ela vai ter nuances ao longo da história, mas nesse início é basicamente quem? Os burgueses, os grandes burgueses da época, que eram aqueles que detinham o poder do meio de produção, e aqueles trabalhadores que viviam sobre a exploração desses grandes burgueses. A luta de classes se dá, então, aí. E ela se configura como? Ora, os capitalistas, ou os burgueses, eles querem manter a exploração sobre os trabalhadores. Tá? E os trabalhadores, eles querem melhorar suas condições de vida e de trabalho. Ora, se eu melhoro minha condição de vida e de trabalho, eu vou diminuir, então, o poder do meio de produção do cara lá, do burguês. Se eu deixo isso acontecer, então eu vou perder poder, vou perder força e vou perder dinheiro, vou perder grana. Né? Então, começa aí essa luta de classes e ela até hoje, nós enxergamos dentro da nossa sociedade, claro que com nuances, essa luta de classes. Ela muda durante o tempo, muda porque o tempo vai mudar. Né? A gente não vai ter mais, hoje, por exemplo, a gente não vai ter mais apenas o burguês, o meio de produção lá, e o trabalhador. A gente tem nuances, né, entre o trabalhador e o cara que detém o meio de produção. Mas é basicamente isso, gente. Luta de classes é o quê? É a classe burguesa, que quer manter-se no poder e manter explorando o trabalhador, e o proletário, o trabalhador, que quer alçar uma melhor condição de trabalho. Tá certo? Beleza. Bom, e aí a gente precisa entrar num outro conceito, que é o conceito de mais-valia, que é o conceito que Marx observou, Karl Marx, filósofo alemão, que vai estudar na Inglaterra, que ele observa nas fábricas o seguinte: o burguês, ou o grande capitalista, o dono lá da fábrica, que detém os meios de produção, ele
vai fazer o quê? Ele ganha dinheiro o quê? Com o quê? Com o lucro. Esse lucro é o quê? É o excesso dessa produção. Eu acho importante falar uma coisa quando a gente fala de capitalismo, né? Muitas pessoas se declaram capitalistas por gostarem do modo de produção capitalista, por gostarem de consumir, gostarem de comprar, e falam, eu sou capitalista. Porque tem um iPhone 10. Porque tem um iPhone, né? Porque pode comprar roupa de marca e tal. Só que capitalista não é todo mundo. Capitalista é o burguês, é o empresário, é a pessoa que ganha dinheiro, que lucra explorando outra pessoa. Não é? E por falar em exploração, a Jadson vai dar um exemplo agora da mais-valia. Então, falando. Muito bem colocado, ou seja, o conceito de mais-valia foi um conceito que foi criado, pensado pelo filósofo alemão Karl Marx, que foi à Inglaterra, né, na época da Revolução Industrial, no século XIX, pensar como é que se davam essas relações com as grandes indústrias, né, com os industriais e os seus operários. E ele percebeu que o lucro se dava através da exploração da mão de obra. Por quê? O operário, ele vai receber, vamos dizer que ele vai receber o salário por 30 dias trabalhado. Tá? Só que, onde é que o capitalista vai ganhar? Com excesso desse trabalho. Porque, veja, apenas um dia de trabalho do operário é suficiente para o capitalista pagar o salário dele. Ou seja, todo o resto vai para onde? Para o bolso do capitalista, para o bolso do cara da indústria. Sabe porque eu sou rica? Eu sou rica! O burguês. Né? Ficou claro? O trabalhador ele trabalha 30 dias no mês. Nesses 30 dias, digamos que ele ganha o salário mínimo, R$ 1.039. Só que um dia do trabalho dele é suficiente para ele receber esses R$ 1.039. Todos os outros 29 dias, não dá 29, né? Porque tem feriado e final de semana. Mas todos os outros dias, ele está trabalhando, entre aspas, né, de graça para o empregador dele. É isso que a gente chama de mais-valia. Ele tá sendo explorado. Por quê? Porque não é por que mais-valia? Porque quanto vale a sua mão de obra? Quanto vale o seu tempo? Quanto vale a sua força de trabalho? O capitalismo vai dizer para você que você, enquanto trabalhador, um operário de uma fábrica, você vale exatamente aquilo que você ganha. Se você ganha R$1.000, você vale R$1.000, está dizendo que você vale a sua força, seu tempo, sua mão de obra, vale R$1.000. Enquanto tudo aquilo que você produziu, toda aquela sua força, pode dizer... Tudo bem baixo para você toda aquela força de trabalho, agora você vale esses R$1.000 e também assim, se você não tiver, se você não aceitar aquilo, vai ter outras pessoas que vão querer, né? Então existe todo um exército, que a gente chama de exército de reserva, que está disponível para receber aquele salário que é baixo. Então o capitalismo também se alimenta disso, né? De uma grande quantidade de pessoas miseráveis que precisam daquele trabalho precarizado. E aí a gente vai ver isso em muitos momentos da história, né? Tanto na Inglaterra como também em todo o mundo. O capitalismo é bom que funcione assim, né? Quando a gente fala que a gente precisa erradicar a pobreza, não é todo mundo que concorda com essa ideia. A gente costuma dizer que existe rico porque existe pobre e vice-versa. No capitalismo ele não funcionaria em uma sociedade onde as pessoas não precisassem ser exploradas. Se todo mundo tivesse uma qualidade de vida boa, todo mundo tivesse um grande poder aquisitivo, ninguém iria se submeter a um salário baixo, a uma carga horária extremamente alta. Não é isso? Então, o capitalismo ele é um sistema que ele depende da desigualdade. E quanto mais pobre for o lugar, quanto mais desigual for o lugar, melhor o capitalismo vai se desenvolver. Sim. Porque, trazendo um exemplo do presente, né, que a gente tem alguns auxílios, né, para as pessoas mais pobres, como o Bolsa Família
E agora a gente está vendo o auxílio emergencial. Então, se a pessoa recebe o mínimo para sobreviver, ela não vai se submeter a qualquer tipo de trabalho. Ela vai se submeter somente àquele trabalho que vai acrescentar, né, na sua vida, vai trazer mais ganho para sua família, né? Então, esses auxílios, né, que o governo proporciona, às vezes eles são criticados por isso. Porque se eu tenho o mínimo para sobreviver, eu não vou me submeter a qualquer tipo de trabalho, né? E o capitalismo não gosta disso. Exatamente. Pegando um exemplo aqui, tem gente, por exemplo, que critica o Bolsa Família, alegando absurdamente que a partir do Bolsa Família, do surgimento dele, ficou mais difícil conseguir uma empregada doméstica, né? Mas a pessoa que fala isso é aquela pessoa que paga... O presidente, né? Presidente, por exemplo, né? A pessoa que paga 150, 200 reais no mês para uma pessoa trabalhar durante um mês inteiro na sua casa. Aí a colocação é, se a pessoa recebe um auxílio, recebe essa ajuda não, É né? mínimo para sobreviver. Exato. Por isso que a gente tem hoje relações de trabalho que são diferentes. Só que essa luta de classe ela continua ainda extremamente forte e vigente. E é um tema que precisa ser trabalhado e ser superado. Puxando o gancho do que Jadson falou, porque a gente está pensando, ele se dedicou a falar sobre a Inglaterra, que foi a pioneira na Revolução Industrial. Esse movimento de industrialização ele vai se expandir por outros países, né? Vai se expandir para a Europa, para os Estados Unidos, e vai chegar tardiamente aqui no Brasil. No início do século XX, a gente vai ver os primeiros movimentos de industrialização, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, certo? E essa industrialização, ela acontece porque houve uma acumulação de capital, ou seja, pessoas que encheram as burros de dinheiro devido ao uso do trabalho escravo durante os séculos anteriores, principalmente no café no século XIX, e também uma necessidade, uma crescente demanda de produtos dentro do mercado consumidor brasileiro, né? Principalmente na década de 10, com a Primeira Guerra Mundial, né? Então, essa industrialização vai acontecer basicamente no início do século passado. E ela vai abrir mão, né? A gente falou um pouquinho sobre escravidão nas aulas passadas, e aí a gente percebe que com o fim da escravidão vai existir, né, um grande número de pessoas desempregadas, com péssimas condições de sobrevivência, mas não vão ser essas pessoas que vão ser utilizadas para as indústrias. Na verdade, vai haver um estímulo da imigração, ou seja, pessoas vindas da Europa, pessoas brancas, né, basicamente da Itália, né, de Portugal, desses países assim, né, que viviam um trabalho precarizado lá, vieram para cá em busca de melhores condições e vão ser utilizadas para a indústria, certo? Então a gente já vê que os negros aí já são descartados de cara. Mas mesmo essas pessoas, né, que vieram da Europa, elas viviam condições péssimas de trabalho, né? E elas já vinham com essa experiência de luta de classes de lá, né? Eles já tinham essa experiência da industrialização da Europa. E aí a gente vai ver os movimentos sindicais surgirem no Brasil. E em 1917 vai haver a primeira mobilização grevista que vai marcar a história do movimento operário brasileiro, a greve de 1917. E essa greve vai marcar por quê? Porque mobilizou centenas de pessoas, basicamente mais de 50 mil pessoas no eixo Rio-São Paulo. E eles exigiam coisas que já haviam sido conquistadas em outros países, né? Por exemplo, jornada de trabalho regulamentada, salário mínimo, né, descanso semanal. Então, para a gente entender que o movimento operário também buscou, né, lutou por melhores condições de trabalho aqui no Brasil. E aí a gente leva para o outro ponto, que é a chamada CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. Por que consolidação? Porque ela vai agrupar vários direitos trabalhistas que de alguma forma existiam, mas não estavam regulamentados de forma adequada. Ela vai acontecer no momento do governo de Getúlio Vargas, em 1943, depois de 13 anos de governo de Getúlio Vargas, que depois, em outro momento, a gente vai adentrar com mais detalhes, mas era um momento um momento de ditadura desse governo de Getúlio Vargas, e ele vai trazer uma ideia de ser benevolente, né? Ele era chamado pai dos pobres, pai dos trabalhadores. Ele foi o criador da carteira de trabalho que a gente conhece hoje, né? Simbolicamente, Sérgio destacou no slide, né? A primeira carteira de trabalho foi de Getúlio Vargas. Então, da ideia que ele foi o grande benevolente que concedeu essas leis trabalhistas para a população.
quando na verdade esses direitos eles foram conquistados com base em muita luta, né? Muito movimento operário, muitas greves. Então, apesar de tudo isso, essas leis trabalhistas, né, da CLT, eles foram muito importantes para os trabalhadores. Né? Só uma coisinha séria. Foi nesse momento aí, o Getúlio Vargas criou a carteira de trabalho, ele regulamentou também a carga horária semanal, 48 horas, e as férias remuneradas, né? Porque até então nenhum desses direitos eram garantidos, né? Sim, exatamente. Hoje a carga horária semanal é de 44, você vê que não mudou muito, né? Existe toda uma luta para que seja de 40, ou seja, que você trabalhe 8 horas por semana, de segunda a sexta, e não precisa trabalhar sábado, né, por exemplo. Mas, assim, as leis, essa consolidação das leis trabalhistas, ela é importante até os dias de hoje. Né? Existe um movimento de até resgatar alguns direitos que foram perdidos ao longo do tempo, né, que a gente vai trabalhar mais à frente. Então, a gente tem essa consolidação das leis trabalhistas de Getúlio Vargas. Né? E na década de 60, a gente vai ver um acréscimo, né, de direitos com FGTS e também 13º salário família, com Getúlio Vargas, né, que é um presidente mais alinhado à esquerda, né? Sim, João Goulart, na minha cabeça Getúlio Vargas. João Goulart, né, que vai ser muito criticado porque ele vai tentar fazer outras reformas profundas de diminuição das desigualdades sociais, mas a gente tem esse ganho, né, 13º, que hoje é uma cláusula pétrea, né, da nossa Constituição. Ninguém pode tirar 13º da gente, ofender. E só lembrando uma coisa importante sobre o 13º. Tem muita gente que acha que o 13º é como se fosse um presente que o patrão ou o governo dá para o trabalhador. Só que na verdade não é assim que funciona, né? Tem toda uma matemática lá que mostra que o 13º nada mais é que um salário que você não recebia antes e recebe acumulado no final do mês. Tem alguns países que você recebe por semana ou por hora. Então, ao longo do ano, você recebe tudo certinho. Aqui no Brasil, a gente recebe por mês. Só que tem alguns meses, tem 28 dias, 29 dias, 31 dias. Aí, no final das contas, a gente acaba trabalhando muito mais, né? Como se fossem 13 meses que a gente trabalha, sem receber. Então, esse 13º que a gente recebe ao final do ano é uma compensação. Não é nada a mais do que a gente não trabalhou. Então, essas discussões de ameaça... Só para ficar mais claro, assim, os meses, nós somos pagos por 4 semanas. Nosso salário, ele é uma matemática sobre 4 semanas. E tem meses que tem 5 semanas. Isso. Então, a junção dessas semanas, ao final do ano, vai dar mais um mês. Não sei se a gente vai trabalhar durante o ano. Mais 28 dias. Exatamente, mais 28 dias. Então, o que é que acontece? Acontece que esse 13º salário é para fazer a compensação desses dias que nós, trabalhadores, trabalhamos a mais. Sim, exatamente. E o FGTS, né, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, também tem essa ideia de ser um presente, né, quando você ou é demitido ou quando se aposenta. Mas, na verdade, ele é uma reserva que é feita ao longo do seu tempo de trabalho, né, com o meio de você não ficar ao léu quando você passa por uma situação mais complicada, né, como um caso de demissão. Né, então, essa carteira assinada é retirada de parte do seu salário, né, e é dada sob essas condições, né, o FGTS. E esse FGTS foi pensado em um momento de transição, porque as pessoas antigamente elas tinham uma estabilidade muito grande dentro dos seus trabalhos. Elas trabalhavam décadas na mesma indústria, no mesmo local de trabalho, e o FGTS foi pensado, né, como uma espécie de transição. Então, o trabalhador ele tem vínculos mais frágeis de trabalho, então ele pode ser demitido a qualquer momento, mas para compensar isso, ele recebe um FGTS para não ficar tão assim ao léu, né, quando essas coisas acontecem. É como se fosse um seguro para o trabalhador. Sabe porque eu sou rica? Eu sou rica! Seguridade do trabalho. E esse FGTS é questionado, né, também até hoje, porque imagine, se não fosse descontado 8% do seu trabalho, dá a ideia de que você receberia algo a mais, né? Mas quando na verdade, se não existisse o FGTS, você não ia ter, de qualquer forma, você ia receber menos, acabou. É a mais-valia dentro dessa ideia. E aí a gente, depois garantia desses direitos, 13º e FGTS, a gente vai passar pela ditadura militar.
que vai ser um momento de extrema repressão contra os movimentos operários, movimentos trabalhistas. Então, o sindicalismo praticamente ele foi altamente reprimido, e aí ele também há um movimento de arroxo salarial. O arroxo salarial é a mais-valia na prática, porque é quando o seu salário ele não cresce ou ele é achatado, ou seja, quando ele diminui. E se você seu salário não aumenta com o tempo, ele vai perdendo ganho real, né? Acontece um fator que é chamado inflação, que todo mundo deve conhecer. A inflação vai acontecendo anualmente e o seu salário vai perdendo o poder de compra. Ou seja, se eu ganho R$1.000 hoje, eu posso comprar X coisas, mas mês que vem eu posso ir no mesmo supermercado e comprar esse X menos 100, né? Porque o meu salário perdeu o valor de compra, certo? E aí a gente vai, mesmo com tanta repressão, vai existir, mesmo assim, alguns movimentos sindicais que vão acontecer na ilegalidade, certo? E principalmente no final da década de 70, 1978, vão ganhar muita força, principalmente ali naquela região de São Paulo, grande ABC, as fábricas siderúrgicas, né, metalúrgicas, né, que a gente conhece também, que Lula foi um dos grandes líderes desse movimento. E aí, com esse movimento sindical, vai se refletir na nossa Constituição de 1888, que vai garantir algumas leis que já existiam anteriormente, como o 13º, e vai acrescentar outros direitos, né, como o Sérgio destacou ali. O terço de férias, que é um pagamento que você recebe para o gozo das suas férias, né? Além de gozar as férias, você vai ter um acréscimo de salário. A participação do lucro, né, em grandes empresas. Acho que isso a gente pode falar melhor sobre isso. E a licença maternidade. Imagine você ter, as mulheres principalmente, terem filhos e não poder ter os cuidados básicos com seu filho nos primeiros meses de nascimento. Era uma situação que acontecia bastante, principalmente nesse início de revolução, né, industrial. E a licença maternidade, hoje, a gente já tem uma perspectiva de aumentar esse tempo, né, que são de 4 meses, né? Mas se pensa em aumentar para garantir os 6 meses que a mulher fica em casa, porque é o tempo da amamentação. E a amamentação vai refletir sobre toda a vida de uma pessoa. Tem lugares, empresas que discutem até a licença paternidade, né? Sim. O pai tem o direito de ficar em casa também quando sua esposa na verdade já tem países que já prevê isso, né? Países que são extremamente desenvolvidos, já existe essa política em que o pai ele tem um tempo, não o mesmo tempo que a mãe, mas ele já tem um tempo assim bem grande afastado do trabalho para garantir as melhores condições para essa nova vida que vai estar assumindo. Em contrapartida, a gente tem um presidente que diz que a mulher deveria ganhar menos porque engravida. E porque tem essa licença maternidade garantida, né? Exato. Ela vai causar um desfalque, né, dentro do... Isso é uma mentalidade extremamente escravagista, né? Mentalidade de um cara que pensa como um senhor de escravo, assim, como um dono de escravo. E não só a figura dele, mas todos que o Mas todos que estão ali, exatamente. todos que se colocam no governo nesse momento histórico pensam assim. Pensam como um grande dono de escravo. E é por conta disso que a gente está atravessando tantos retrocessos, né? A gente viu aqui, como o Sérgio explicou, o quanto foi custoso a gente conseguir todos esses direitos garantidos em lei. Aí quando chegou em 2016 começou a discussão sobre a flexibilização das leis trabalhistas, sendo que essa flexibilização nada mais é do que você acabar com os direitos do trabalhador. Dizer, por exemplo, que o trabalhador ele vai negociar as condições de trabalho com o seu patrão, negociar o seu contrato. Em que lugar do mundo o trabalhador ele vai ter condições de discutir igualitariamente com o patrão? Que coisa absurda. É uma coisa absurda, né? A gente está falando, por exemplo, a gente tem um salário mínimo, a gente tem férias, a gente tem Jornada de trabalho regulamentada. O trabalhador ele não tem condição nenhuma de exigir, se isso não tiver garantido em lei, as condições que ele quer. Porque o patrão sempre vai oferecer condições piores e se ele não quiser, vai ter outro que queira. Então essa discussão de flexibilizar as leis trabalhistas, também, como o Jadson disse, vem de um pensamento escravagista, de você não valorizar o trabalhador.
Isso não é uma coisa... Existem até algumas postagens na internet, por exemplo, que eu já falei do FGTS, né? Desconta 8% do seu trabalho. Aí, se não existisse o FGTS, será que você receberia, acumularia no seu salário esses 8%? Outras leis trabalhistas, né? Como, por exemplo, o desconto para o INSS. Será que se não houvesse esse desconto no seu salário, será que o seu patrão, né, aquele que quer maiores lucros, ele ia reverter esse desconto em benefício do trabalhador? Não ia. Então, cada vez mais essas leis provam de que quanto mais direitos são retirados, né, são flexibilizados, muitas aspas, mais o trabalhador tem o seu trabalho precarizado, né? Então você recebe menos pelo mesmo trabalho. Isso também é provocado por quê? Um grande número de desempregados. Se tem muitos desempregados, existem muitas pessoas que estão dispostas a trabalhar naquele serviço que você às vezes sabe, tem consciência de que não é o trabalho com condições ideais. Isso é uma vergonha. Exato. É bom para o burguês, é bom para o capitalista, para o empregador, que haja uma taxa de desemprego alta. Não é isso? Porque se tem muita gente precisando de emprego, eu posso pagar qualquer coisa para aquele fulaninho ali que está me pedindo emprego. Porque se ele não quiser, o outro vai querer. Se o outro não quiser, o outro vai querer. Então, se a gente tem um país que não tem pleno emprego, isso é bom para quem é rico, é bom para quem emprega. Por isso que essas pessoas que são ricas, que a gente vê na televisão, aparecendo em programas e tudo mais, defendendo a flexibilização das leis trabalhistas, lógico que eles estão defendendo, porque eles estão defendendo o dele. Só retomando, né, é a velha história da luta de classes. Esses burgueses agora continuam, só que por outros meios, defendendo o seu. Enquanto trabalhador, ele precisa lutar ainda mais arduamente para garantir direitos, para que direitos não sejam perdidos. E a gente tem passado por esse momento de pandemia por situações muito delicadas. Porque quando o capitalismo ele sofre crises, né, ela sofre risco de perdas, as perdas elas são sempre empurradas para o trabalhador. Então quem é que vai pagar a conta da pandemia? Que não é culpa de ninguém, né? Mas quem vai pagar a conta da pandemia é o trabalhador. Então, quais são as leis, as medidas provisórias que foram sancionadas, que foram colocadas, né? Redução do salário, redução de jornada com redução do salário. Né? O governo vai compensar, mas de maneira muito precária, esse salário durante essa interrupção do trabalho. Então, se pensar, se eu estou pagando um salário para uma pessoa que não está exercendo seu trabalho de uma maneira regular, né, como era anteriormente, quem dá essa ideia de que o patrão ele vai falir, né, que ele está sendo um peso para os grandes empresários. Mas no capitalismo, né, nesse sistema de governo que a gente vive, a gente percebe que a ajuda vem primeiro para os grandes empresários. A primeira ajuda que a gente percebeu foi para os bancos. Os bancos receberam trilhões de ajuda do governo. Enquanto o auxílio emergencial, né, que foi de R$600 a partir de muito debate político, né, ele foi dado assim, de uma maneira muito ainda não ideal. Né? Você vê enormes filas no banco, né, pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso à informação, não conseguiram, enquanto outras que tinham um pouquinho mais de informação, mas não tinham direito, né, conseguiram burlar o sistema. E aí a gente percebe quando os direitos são dados às pessoas pobres, trabalhadoras, ela é dada assim como uma esmola. Né? E primeiro que demorou muito, né? Já tinha passado por todos os trâmites no Congresso, na Câmara, já tinha tudo sido aprovado, e demorou muito até finalmente ser sancionado pelo presidente. E outra coisa que é interessante agora, que chega a ser cruel, né? Vocês certamente têm pessoas na casa de vocês que recebem esse auxílio emergencial. Vocês estão vendo o quanto está sendo custoso, né? Tem uma escala que a pessoa recebe a partir do seu dia de aniversário. Tem pessoas que têm a conta digital e tem pessoas que têm a conta na caixa. A pessoa que tem a conta digital, ela tem uma data para poder fazer transferências e pagamentos. Tem um exemplo que eu achei absurdo. Uma pessoa que faz aniversário em julho, ela recebe hoje o auxílio emergencial. Ela só pode usar esse dinheiro em setembro. Cadê a emergência nisso? Não é absurdo? Que coisa absurda. É uma coisa surreal. Não existe nenhum interesse
em ajudar. De fato, né? Como eu disse, o interessante nesse sistema é que o pobre ele continue pressionando, ele continue dependente para ser explorado por qualquer coisa. E seja forçado, inclusive, a voltar a trabalhar. Por isso que a gente vê o presidente, a gente vê grandes empresários, o ministro da Economia, insistindo nessa tecla de que a gente tem que voltar ao trabalho. E normalizando as mortes, né? 65 mil mortes. Né? 68 mil mortes. Tem que começar aqui. Então, pessoal, todo esse debate ele foi feito com... A gente está fazendo introdução ao que a gente quer debater. Porque esse debate ele foi feito, a gente fez um preâmbulo histórico. Eu não sabe o que é. Bom, gente, a gente vai ficar por aqui hoje, tá? Aí, na outra semana, a gente vai lançar outro vídeo, a outra parte dessa aula, para a gente não se alongar muito e ter vocês terem dificuldade de compreensão. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Valeu? Vai depois que eu vi essa aula. Ficou muito bom essa